momento de pandemia faz a gente fazer uma reflexão bastante profunda sobre o nosso papel. A despeito da gente já ter o BMA Inspiração, que tem prestado essa colaboração de uma maneira generosa com diversos segmentos da sociedade, eu acho que nós, advogados, temos que focar também no momento atual do Brasil. E eu acho que o nosso papo de hoje é muito importante, porque ele foca na filantropia. Filantropia não pode ter tributação. E o que a gente vê é tributação pelo ITCMD e tributação pelo imposto de renda. Como é que a gente resolve isso, irmão? Eu acho que do ITCMD a gente já andou alguma coisa, no Rio de Janeiro já houve um movimento por parte do governador, mas no imposto de renda a gente ainda está muito atrás. A pandemia precisa da nossa ajuda e nós temos que arrumar um jeito de continuar a sermos solidários, inclusive com efeitos benéficos a quem pratica essas boas ações. O que você acha, irmão? Estou totalmente de acordo. A gente sabe quantas entidades filantrópicas enfrentam desafios aqui no Brasil, inclusive em matéria tributária. Aliás, eu diria especialmente em matéria tributária. A gente tem uma legislação fiscal que, em muitos aspectos, ela é confusa e carente de soluções, tanto para o doador quanto para o donatário. E assim perdem todos. O terceiro setor do Brasil já atingiu um grau de crescimento, de amadurecimento, como a gente sabe, muito importante, mas esses números poderiam ser melhores se tivesse mais segurança e menos tributação. Realmente a gente tem batido muito dessa tecla de que filantropia não deve ser tributada. Aqui no Rio de Janeiro, sim, eu acho que o Estado avançou de uma forma muito positiva com esse decreto recente que desburocratizou, reconheceu que haveria menos burocracia para se ter direito à realização de doações isentas de TCMD. E foi depois do nosso artigo, hein, Armando? Exatamente. Assim, é muito feliz que a gente tenha contribuído de alguma forma com esse debate público, né, Chico? É uma coisa que nos deixa assim, muito, muito orgulhosos. Verdade. A gente estava ali arrastando o nosso pedido, já tinha mais de 6 meses. Negócio inacreditável para alguém que quer fazer o bem, né? Nossa Senhora. É inconcebível que uma pessoa que quer fazer o bem... Nós já tínhamos aqui no Rio uma legislação muito avançada comparada com outros estados em termos de desoneração para doações para o terceiro setor, mas ela carecia de uma regulamentação para dar mais conforto e segurança tanto para o doador quanto para as entidades donatárias. E foi muito bom que tenha vindo. Agora vamos aguardar e brigar para que em outros estados a gente consiga tomar o Rio de Janeiro como um exemplo inspirador. Os estados, o ITCMD é um imposto estadual e, portanto, as leis variam de um estado para o outro. Então, tanto doadores quanto donatários têm que estar muito atentos a essas leis estaduais para terem segurança nas contribuições que pretendam realizar. E o caminho, sem dúvida, eu acho que no Brasil, o contribuinte ele está sempre sendo visto como uma pessoa que vai fraudar alguma coisa. E, na verdade, é essa mudança de mentalidade que a gente tem que ter. A maioria dos contribuintes paga as coisas corretamente. E a gente devia acreditar, porque eu acho que a doação, nesse momento, é a prova irrefutável de que o brasileiro é um povo solidário, quer contribuir, quer ajudar. E São Paulo tem um esquema diferente, né? Relembra para a gente aqui, Armando. Diferentemente do Rio de Janeiro, onde a isenção do ITCMD é feita de forma declaratória, a entidade que se entende isenta pode se beneficiar da não incidência do imposto e, evidentemente, fica depois sujeita a uma fiscalização na qual ela vai demonstrar que cumpre os requisitos legais, mas a posteriori, né? A posteriori, foge de burocracia. São Paulo segue uma outra linha. Você faz um pedido prévio, a lista, né, o rol de entidades potencialmente isentas é menor do que no Rio, mas você faz um pedido prévio que dá uma autorização por um prazo certo para o recebimento de doações sem tributação. Então, enquanto no Rio de Janeiro você tem menos burocracia e, eventualmente, olha para trás para ver se cumpriu os requisitos, em São Paulo você cumpre um rito mais burocrático no início e, em tese, fica livre com relação ao futuro, pelo menos durante um período de tempo. São abordagens diferentes.
E o imposto de renda, irmão, assim, tem muita gente, eu sei que você defende essa tese e eu também, mas não é uma tese comum de achar que as doações que possam ser feitas durante esse período de pandemia não estejam abrangidas pelos conceitos que a gente tem na legislação de liberalidade. Vamos trabalhar um pouquinho, porque eu acho que isso é um caminho também para a gente olhar, independentemente de mudança legislativa, não é isso? Concordo, Chico. Cultura de filantropia, ela não nasce por acaso, ela é construída no tempo e cresce com estímulo, inclusive tributário. Se a gente olhar para outros exemplos internacionais, Estados Unidos aumentou o limite de doações filantrópicas. Chile reconheceu dedutibilidade de doações filantrópicas relacionadas à pandemia. Aqui no Brasil, nós não temos nenhuma lei específica, então a gente tem que se basear nas leis gerais tributárias. E aí começam dúvidas de interpretação. A gente tem visto para muitos casos que existem caminhos possíveis para realização de doações com isenção, especialmente nesse contexto de pandemia. As peculiaridades vão depender de cada caso, mas, por exemplo, se estamos tratando de entidades que fazem doações para entidades sem fins lucrativos, que cumprem requisitos da lei e que caem dentro da regra geral dos limites gerais para doações com dedutibilidade do imposto, essa pode ser uma boa solução. Agora, e aí eu faço essa provocação, né, Chico, que é o tema que nós temos discutido. A regra geral de dedutibilidade de despesas no Brasil são dedutíveis as despesas necessárias à fonte de produção. Ora, hoje no Brasil, quando uma empresa faz uma doação para salvar a economia no contexto agudo que nós temos vivido de pandemia, uma grave crise de saúde e social, de certa forma, ela está buscando proteger o seu próprio mercado de atuação. Chegou a um ponto em que realizar essas doações não é mais uma liberalidade, mas é quase uma necessidade. Isso vem também de um outro aspecto que é muito importante. Essa pandemia trouxe uma mudança de cultura aqui no Brasil, que na minha visão é muito positiva, que é de dar visibilidade na mídia para as boas ações que são praticadas pelas boas empresas, pelos bons contribuintes. Vários jornais, contrariando, inovando suas políticas editoriais, passaram a dar um espaço em horário nobre para a divulgação de doações que são feitas com nominação expressa do nome da empresa, do valor da contribuição e do tipo de doação que está sendo realizada. O que, a meu ver, é muito positivo, que nos coloca ao lado de países que têm uma tradição de reconhecer as boas ações que são praticadas. E tem um outro ponto, você está tocando num ponto importantíssimo, que é, no fundo, o fisco, o governo brasileiro, só está contribuindo com 34% se for uma pessoa jurídica ou 27,5% se for uma pessoa física. Porque o resto você está pagando. A dedutibilidade existe apenas para um pedaço. Então, ninguém está pedindo para ser completamente... Né, você sempre vai estar dizendo, estou jogando aqui essa despesa integral, mas, no fundo, eu estaria pagando imposto de renda eu estaria pagando 34% sobre o ato de boa-fé. Não é uma coisa assim vultosa. E é uma coisa que tem objetivo e pode ser sempre fiscalizada a posteriori. Nós tínhamos que incentivar também, Hermano, para não ter dúvida, não criar uma situação de segurança, mudança legislativa, você não acha? Concordo, Chico. Como comentei, há exemplos internacionais que foram adotados durante os últimos 2 meses que têm se demonstrado muito exitosos para estimular a realização dessas doações através do reconhecimento da desoneração tributária. Estudos, levantamento recente mostra que nesses primeiros 2 meses de confinamento, as grandes empresas brasileiras e famílias doaram em um valor superior a 5 bilhões de reais. Agora, imagina isso sem nenhum estímulo legislativo específico pela via tributária. Imagina, então, se nós tivéssemos esse estímulo. Porque a não dedução da doação feita por uma empresa, em outras palavras, tem um efeito que você comentava, que é de tributação. Né? Ao não deduzir, o Estado está tributando o valor daquela doação. Ele está se apropriando de uma parcela importante daquela doação. Se não fosse tributada, iria em valores maiores para aquelas entidades que se quer ajudar, que se quer incentivar. Olha, Brasil, está na hora de acordar.
Vamos mudar, esse país precisa mudar. É triste a gente ter que fazer esse alerta para nós todos durante uma pandemia catastrófica e muito séria. Mas nunca é tarde, vamos mudar. Concorda, mano? Vamos mudar? Concordo, Chico. Vamos fazer desse limão uma limonada e vamos tirar dessas circunstâncias terríveis para o Brasil e para o mundo um aspecto positivo que vai nos ajudar não só agora, mas com certeza para o futuro, porque as nossas dificuldades são muito grandes e a gente precisa mudar. Valeu. Pessoal, obrigado. Vamos fazer uma reflexão sobre esse tema. Merece. Abraço a todos. Bom dia. Bom dia, mano. Bom dia, Chico. Abraço para todo mundo. Até a próxima.